Malta, muito bem-vindos ao Tenho Média para isto. Temos mesa nova, para quem não reparou. Ei, é mais pequena? Não interessa, está bacana. Queremos mais intimidade que os convidados. E temos uns microfones novos, mudanças aqui. Gostam ou não? Nós achamos que a nível de som é mais bacana. Ok. Coisas que interessam. Centro de Explicações Online é o nosso patrocinador, portanto, foco aí. Se precisarem de explicações, está a começar o ano. Vamos a isso, ok? O meu convidado de hoje, se quisesse, podia hackear os vossos computadores. Bem-vindo, João. Talvez não. Ai, não. Não? Podes? Diz. Não conseguia aqui aos vossos computadores. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Não conseguias hackear os computadores porquê? Pá, não tenho essa habilidade. Ainda é uma habilidade complicada, visto que há pessoas pagas para proteger os computadores e... Sim, não fazia sentido alguém numa licenciatura já saber hackear. Exato. Mas eu já pensei nisso, será que na licenciatura tu aprendes alguma coisa sobre como hackear? Porque eu nunca percebo bem disto. O que é que um hacker faz? É tipo, abre um PC em modo administrador e depois está lá a meter código naquele quadradinho preto? Ou é o quê? Opá, sinceramente não sei muito do trabalho de um hacker, visto que na nossa licenciatura não temos muitas cadeiras sobre cibersegurança, nem Ok. sobre, pronto, o hacking em si. Aham. Mas não, calculo que não seja só abrir pronto, o O administrador. que seria? Se bem que aí podem lixar um bocadinho, né? Roubar alguns dados que não são para roubar. Ok. E podem meter o computador abaixo e cenas de género. Ah, sim, mas isso nem precisas de administrador, é bastante fácil. Ui, temos aqui um menino Pronto, que consegue mas- hackear. Ok, vamos a isto ou aquilo. Preferias ser um engenheiro informático que trabalhava 16 horas por dia a programar sites e a ganhar 600 euros por mês? Ou juntavas-te a um gangue de piratas cibernáuticos e tinhas que hackear as bases de dados mais importantes do mundo e ganhavas 500 mil euros por mês, mas tudo o que isso implicava, ou seja, tinhas que andar a fugir à polícia, não estavas descansadinho nas Bahamas a hackear sistemas grandes, é tipo, tinhas que provavelmente fugir à polícia, tinhas que ter muito cuidado, que é para não seres apanhado. Qual é que tu preferias? É um bom dilema, mas eu acho que eu ia mesmo pela segunda, porque Eia bem! acho que nenhum engenheiro informático ou qualquer pessoa até que consiga programar, que aprende depressa, gostava de passar muitas horas a programar, porque por mais que nós gostemos é cansativo e eu preferia estar aí a receber o meu dinheirinho, ir para as Caraíbas. Mas não sei se ias para as Caraíbas, porque tu eres um criminoso. Sim, também podia ir para a prisão, Exato. mas era uma vida mais interessante também. Será? Era interessante, tipo, imagina, se calhar era interessante 2 anos Hum. e a seguir vais preso e já não é interessante. Pá, E, já. e não sei quantos anos é que. Pronto, em Portugal, 25, né? No máximo. No máximo dos máximos, se calhar nem tanto. Então se fosse, se calhar, Não, um em pirata Portugal em até era Portugal, bacana porque contratavam-te. Simplesmente, não ias preso, tipo, ias. era contratado. Mas eram umas férias grandes, tanto que assim estava preso no meu trabalho, I guess. Estava preso Sim, a programar. completamente. Ia 16 receber horas e 600 euros. Eu não aceitava. Bom, ok. Vamos aqui às cadeiras, falar um bocadinho do curso que, parecendo não, também é o foco disto. Introdução à programação e resolução de problemas. O que é que vocês falam aqui? Ou seja, começam a introduzir um bocadinho de código, né? O que é que vocês aprendem? Cadeira engraçada, por acaso gostei muito, é mesmo literalmente a primeira cadeira que nós temos com código e começamos basicamente a programar com Python, que é uma linguagem muito usada. Essa é simples ou até é complexa? É muito simples de aprender, por acaso. Normalmente até costuma ser das primeiras a aprender e que muita gente sabe, porque é uma linguagem até próxima da nossa, comparada às outras, ou seja... Próxima da nossa, que é Sim. da que estamos a utilizar aqui neste momento? Sim, se considerarmos assim, tipo, ou seja, escrever e programar em Python é mais próximo de uma linguagem a falar do que é tipo numa Ok. linguagem como zeros e uns, por exemplo. Estás a ver? Ok, sim. É mais longe da linguagem dos computadores. Certo. Então é incrível para começar a aprender. E o que é que, a parte da resolução de problemas eu achei engraçado, porque o que é que vocês falam na resolução de problemas? Isso é engraçado porque esta cadeira é uma cadeira que desenvolve imenso raciocínio, um raciocínio para um programador. Nós até usamos algumas bibliotecas, ou seja, algumas tecnologias lá do Python
para fomentar a nossa mente e o nosso raciocínio. E é quase como um jogo lá. Nós tipo, temos de fazer, por exemplo, um ciclo, ou seja, programar de uma certa forma para fazer uma figura, um ratinho andar numa certa figura. E eu acho que é essa a parte de resolução de problemas também. E também porque tínhamos assim bastantes exercícios onde puxava do nosso raciocínio. Ok, parece-me bem. Tecnologia da informática. Isso é basicamente uma cadeira de introdução. Nós damos quase um bocadinho de tudo. Demos um bocadinho de bases de dados, sistemas operativos. Mas a parte prática era mesmo muito engraçada porque era com Arduino. Até um projeto era fazer uma coisa real. Ou seja, quase como robótica. Ok. Um computador pequenino. Eu, por exemplo, fiz um jardim automático que se regava. Ok, então explica-me Yeah. isso. Como é que tu fazes o jardim? Espera aí, tu meteste relva? Não, eu, não, o jardim, eu fiz basicamente um sistema de rega para um jardim Ok. automático. Era só uma coisinha que lia tipo qual era a percentagem de água na terra. Se estivesse baixa, dispensava a água para lá. Ok, abria mas uma isso válvula. só a programar ou também fizeste mesmo a maquete do sistema? Nós não chegámos a fazer a maquete, mas tínhamos os conhecimentos. Nós usámos usámos os módulos e as coisinhas que era suposto usar, os sensores, sabíamos usar e a programação é que nós demos a série. Já conseguimos fazer tudo, basicamente. Tu sentes que o curso de algum modo é prático? Ou, por exemplo, essa cadeira falaste que foi até bastante prática, mas de algum modo sentes que isto é prático, que não é? Que eu acredito que sim, pela questão de, pelo menos na parte da programação tem que estar constantemente a praticar isso, não é? Mas o que é que tu achaste? A nível teórica, prática, achas que estava bem equilibrado? O que é que tu sentiste? Esta era uma cadeira que tinha bastante teórica, bastante prática desconectadas, mas no próprio curso nós aprendemos coisas que dá imenso jeito para andar para a frente. Por exemplo, se quisesse ter um calendário, conseguia fazer uma aplicação para mim com calendários e com tudo o que eu precisasse. Até é bastante prático se gostarmos imenso de estar mais assim. Não é um prático de exercício físico, mas sim, é um prático obviamente, engraçado. mas tiram muitas coisas que podem aplicar na vossa vida e na profissão. Sim, tenho imensos colegas que fazem as suas próprias aplicações, como der jeito, se fores ao ginásio e gostares de ter um track, por exemplo, da tua nutrição, como é que está, tipo, tens os valores de massa corporal ou massa muscular, podes fazer as tuas próprias aplicações, até tipo alarmes, etc. Tu tens colegas que construíram aplicações, por exemplo, para o ginásio, para a nutrição? O ginásio, lembro-me que há bocado temos a ter uma conversa aqui sobre isso, mas, por exemplo, tive um colega que está a fazer, por exemplo, uma lista para guardar, se quiser ir às compras, vai registando lá, depois tira ou volta a meter e consegue ver compras passadas. Tenho pessoas que até registam quando é que vão à casa de banho, dá jeito se fores ao médico. É só seguir a imaginação. Ok, a programação é um mundo. Abre as asas para algumas coisinhas engraçadas. Ok. Comunicação técnica. Comunicação técnica. Isso é uma cadeira engraçada para engenheiros até. E para informáticos, porque dizem muito que informáticos não sabem falar com as pessoas. E essa cadeira foi dada pela Faculdade de Letras, então foi uma cadeira muito engraçada. Era saber escrever sumários, saber escrever relatórios, mas acima de tudo era quase uma cadeira de português. Ok, mas, ou seja, escrever bem gramaticalmente, a estrutura de um texto, estar bem... Sim, exato. Saber... olha, até demos gramática outra vez, que foi quase voltar ao secundário. Mas é engraçado, é uma cadeira que é diferente. Mas eu acho isso interessante, porque uma das coisas que vinhamos de facto a falar também no caminho foi que muitas vezes o que acontece é, há dificuldade entre o informático... entender bem o que o cliente quer e o próprio cliente saber expressar ao informático o que é que ele quer, porque eles têm no fundo linguagens diferentes. Sim, trabalham totalmente em ambientes diferentes e é engraçado assim talvez aproximar o cliente, né? Um cliente de um informático para poderem falar melhor e poder... Sim, porque imagina, é muito mais fácil um informático aprender linguagem... Ou seja, um informático sabe linguagem, né? Mas é muito mais fácil um engenheiro informático ter competências sociais, ganhar competências sociais e conseguir expressar-se bem e entender bem as ideias dos outros, do que um cliente qualquer leigo aprender de repente código
para te conseguir explicar exatamente o que é que quer para o seu site e assim, não é? E exato, até mesmo a comunicação entre os clientes, como se fosse mandar um e-mail, se um... Opa, aquele estereótipo do informático que manda um e-mail tipo numa frase, pronto, sem tudo em minúsculas, sem... Yeah. sem Já vírgulas, desliguei o PBXYD. Yeah. Yeah. E pronto, e o cliente fica, mas o que é isso? Não faço ideia. Yeah. E ele basicamente estava a dizer boa tarde, depois envie-me o comprovativo de pagamento, por exemplo. Por exemplo. Achas que não? Em código. É possível escrever isso em código. Tipo, em Python tu consegues escrever isso. Como assim? Escrever tipo em linhas 0 e 1? Imagina, em Python, lá está, eu não conheço nada destas linguagens, mas é possível escrever, por exemplo, olá, boa tarde, mas em Python. Isso é possível. Opa, não, imagina, é diferente, mas uma linguagem de programação tu escreves tipo instruções. Podes escrever ao computador para dizer isso, por exemplo, no computador sair na consola e o computador dizer-te olá, bom dia, por exemplo. Ok, dizer com voz. Sim, até há um running gag em informática que é começamos tipo, todos os nossos programas com um Hello World, por exemplo, e o computador diz olá ao mundo, acabei de nascer. Okay. Por Aí é exemplo. bem. Epá. Yeah. Ok, assustador. Redes de comunicação. Essa é uma cadeira que também é engraçada e é uma continuação até no próprio curso, há mais cadeiras sobre redes, mas basicamente é uma introdução a como é que funciona, por exemplo, até a internet, mas nós falamos mais de outros tipos de comunicação, por exemplo. É protocolos de comunicação, eu não sou muito bom a falar disto porque não fui muito famoso nesta cadeira, mas basicamente é protocolos de informação e até conseguimos simular mais ou menos como é que funcionaria uma rede de 2 computadores e a comunicação entre eles. Vamos aqui ao algoritmos e estruturas de dados, que este é capaz de ser interessante falar. Se calhar começa por dizer o que é que vocês falam nessa disciplina. Basicamente Cadeira, aliás. Exato, nesta cadeira falamos muito de como podemos organizar os nossos dados. Até vinha falar disto contigo no carro. É interessante como é que podemos guardar tipo, todo o tipo de dados, ou seja, eu podia guardar os nomes todos numa pilha, ou seja, como se fosse mandá-los para uma caixa e depois tirar à sorte e ver se calhar é o nome correto. Ou posso guardar, por exemplo, numa árvore onde para a esquerda são os nomes com as letras alfabéticas mais pequenas para as maiores. Ou seja, uma forma de organizar os dados para depois, quando eu os for procurar, conseguir os encontrar o mais depressa possível. Mas vocês aqui fazem programação para a organização de dados? Exato. É uma coisa engraçada, ou seja, chegas a um ponto onde estás a programar uma forma de como vais guardar vários números dentro do próprio computador, ou seja, guardá-los no outro lado, mas de uma forma mais organizada, ou até tirá-los e enquanto estás a trabalhar com eles, tê-los de uma forma organizada. É uma cadeira engraçada. Ok. E depois já aqui, então, algoritmos. O que é que vocês falam em relação aos algoritmos? Os algoritmos são precisamente, ou seja, formas de programar e guardar o código numa certa ordem e depois como é que é mais rápido encontrá-los, como é que posso, se estou à procura de uma certa palavra, qual seria uma maneira mais eficaz e que ia gastar menos tempo ao computador de procurar essa certa palavra num livro, por exemplo. Mas eu acho que não entendo bem qual é o conceito de algoritmo. Ou seja, ouve-se falar muito do algoritmo do TikTok, do algoritmo das redes sociais, mas eu não sei o que é que isso significa. Tu consegues explicar mais ou menos o que é que é? Não te consigo dar aqui um conceito científico, mas basicamente um algoritmo é todas as instruções para ter um certo fim, ou seja, uma coisa para repetir. Ok, como se com um certo fim. Aquilo que tu programas a máquina para fazer é o algoritmo dela? Sim, pode-se. Ou seja, não sei, Leandro, tu estás dentro? Estou, não quero participar. Não, mas diz-me a mim. Ou seja, é como se, imagina, eu tenho aqui um robô. Nas plataformas redes sociais, esse é um grupo de instruções que serve para agregar dados da pessoa que está a ver o conteúdo e tenta juntar com outros dados iguais de outro conteúdo e partilha e assim. Sim, ou seja, exato, ou seja, nas redes sociais tem um propósito, ou seja, esse é o propósito do algoritmo das redes sociais, mas lá está, tipo, da forma como eu estou a perceber isto é, tipo, se eu tiver aqui um robô e eu programar para ele segurar isto e depois largar, sim. Isto é meio o algoritmo dele. Sim, no caso a operação que tu fizeste, tipo, para mandar levantar e descer, cada uma é um algoritmo, por exemplo. Ok. Ser uma subir, descer.
Ok. O algoritmo de Coves é um algoritmo entre aspas, é uma expressão que as pessoas usam na rede social. Pois. Sim. Ou seja, Acho que estamos a pensar em conceitos diferentes. sim, porque eu acho que toda a gente usa a expressão algoritmo Uhum. sem perceber exatamente aquilo que é. Eu não sei, porque para mim, algoritmo nas redes sociais é aquilo que me... Para mim, o algoritmo das redes sociais é uma cena que está a ler os meus dados para me enviar esfregonas quando eu falo de esfregonas. Estás a ver? Ok, Para me yeah. fazer recomendações Sim. relacionado com os meus gostos. Opa, não sei muito bem sobre esses algoritmos, eu também digo algoritmo, mas não compreendo como é que funciona. Eu acho que toda a gente Yeah. utiliza isto assim. Ok. O melhor, quando não sabes do que é que estás a falar, é não falar disso. Exato. Portanto, vamos avançar. Vocês não têm estágios, pois não, no Não. curso. Mas podem fazer estágios autopropostos. Sentes que a própria universidade te fomenta um bocado isso? O que é que tu sentes neste aspecto? Acho que aqui já estamos a falar ao nível mais do mestrado. Ou seja, quanto aos estágios, não é no fim da licenciatura há cursos onde tu fazes um estágio, por exemplo, no último ano, no nosso não. Mas ao nível do mestrado, se nós quisermos, podemos, em vez de fazer uma tese, uma tese, podemos fazer um estágio para uma empresa Ok. e no fim temos que escrever um relatório. É uma boa opção comparada à tese. Sim, lá está pela questão prática e da experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o bom do vosso curso é que vocês podem fazer o estágio em casa, não é? Porque, no fundo, vocês podem estar a praticar muito código. Claro que não têm uma entidade que está a assinar a folha de estágio e a dizer sim, ele fez, de facto, 10 horas. Mas se tu, em casa, praticares bastante código, por exemplo... Eu estou sempre Sim. a dar aqui o exemplo de código, mas vocês fazem muito mais que código, ou a engenharia informática é, de facto, escrever código e programar? Não, é diferente, porque podemos estar em várias áreas, é verdade, podemos programar, podemos estar sempre a escrever um código para fazer, uma O típico aplicação. informático é um gajo de óculos que está no PC e depois escrever código. Opa, não, é bem longe, porque até grande parte dos informáticos acaba por deixar de programar ao longo de engenheiros informáticos, ao longo de 4, 5 anos, não sei números, mas grande parte das pessoas até acabam por não programar mais e fazer, por exemplo, uma arquitetura de uma base de dados, ou seja, uma forma eficiente de ter uma base de dados feita, ou fazer arquiteturas de redes, como estamos a falar há Mas pouco. para fazer isso não se utiliza programação? Não, em certos aspectos estás só a fazer uma arquitetura de como é que as coisas devem estar, não tens de a programar a um certo ponto. Ok, não tens que fazer tudo de raiz e programar aquilo de forma profunda, é isso? Certamente alguém há de ter de fazer, mas... Sim, exato, eu estou a perceber, Exato. ou seja, alguns deixam de fazer porque há outros que Exato, começam a porque há fazer outros que fazem. Pronto, exatamente, dividem-se tarefas. Exato. Mas no fundo estavas aqui a advocar que é possível não estamos ser só Exato. programador. Ok. Eu queria saber se houve aqui alguma cadeira que eu não perguntei que tu achaste que foi, esta gostei bastante e se calhar era interessante explicar aqui. Acho que posso falar de princípios de programação procedimental. Aliás, não, de programação orientada a objetos, que é uma cadeira que eu adorei. E basicamente é uma introdução a uma programação em Java. E é uma programação engraçada porque nós começamos a programar não instruções assim, pronto, à toa lançadas. Começamos a programar para coisas mais específicas, como se eu quisesse fazer uma loja, posso começar a programar uma caixa, depois posso programar um cliente, criar um objeto de cliente, criar vários objetos. Acho que foi uma cadeira muito engraçada também. Ou seja, era aplicar isso a situações de vida real, é Sim, isso? sim, foi a cadeira mais próxima da vida real e certamente que agora no próximo ano até vamos ter mais, porque no nosso curso também temos gestão, temos uma cadeira que é PGI, Ok. não sei qual é Depois, a é designação. PGI, é PGI. Onde vamos fazer uma aplicação em Android e o objetivo é meter na Play Store, ter X número de downloads e já funcionar a sério. Ok. Temos uma cadeira que é Engenharia de Software, onde uma turma inteira funciona como uma empresa, ou seja, Uau. esta cadeira estou ansioso para tê-la, vou tê-la este semestre. Mas basicamente vamos ter um project manager, vamos ter pessoas que estão a assegurar a qualidade, pessoas a programar. Onde eu estava a chegar, mais uma vez, os engenheiros informáticos não estão sempre a programar. Ok, vocês aí já vão dividir tarefas, há um projeto que vocês têm que levar avante e vão ter que meter a hierarquia, meter os papéis de cada pessoa. Exato, é quase como se fosse uma empresa, aquilo vai ser incrível. Isso é muito fixe. Yeah. Isso é muito fixe.
Porque até o próprio curso a ti tem gestão e tudo, porque é uma parte muito importante para a informática. E eu acho que isso, ao mesmo tempo, também abre a oportunidade. Claro que tinha que correr mesmo muito bem, mas abre um bocado a oportunidade, não só de ganhar experiência dentro de uma empresa, como, se calhar, até criar uma empresa real. Pois, e até já saíram startups lá do meu departamento e de certeza que isto é uma excelente experiência para começar, porque estás integrado numa equipa, tu vais ter de estar a falar com pessoas que vão estar a comunicar, até pessoas que estão a fazer cenas nas redes sociais, no Instagram, Yeah. enquanto que o teu colega está pronto a fazer testes de qualidade. É engraçado. Ok, olha, também estou ansioso para essa cadeira. Mestrados que tu sentes que, ou seja, quando tu sais, és engenheiro informático, quando tu sais da licenciatura, Sim. podes te inscrever mesmo na ordem Podes, dos engenheiros? há muita gente que até acaba por ficar pela licenciatura porque na nossa área não é preciso. Dá sempre jeito de ter muito estudo, mas para começar a trabalhar não é preciso ter um grande mestrado. Pá, essa música está mesmo... Esta música está. Pá, que chata do caralho. Mas não precisam ter grandes estudos, podem sair logo, desde que saibam alguma coisinha. Aliás, qualquer coisa que seja, dá para entrar muito bem na área. Mas tu, qual é a tua visão disso? Ou seja, tu queres tirar mestrado? Eu quero tirar mestrado, mas a um certo ponto acho que quem não tirar também não está menos preparado que a outra pessoa. Ok. Na nossa área. Então porquê é que tu queres tirar mestrado? Porque, sinceramente, não é... Porque gostava de mais uns 2 aninhos a estudar. Isto Ah! até é divertido. Gosta Até é divertido. da vida académica. Mas qual é o mestrado? Tu já tens mais ou menos ideia de qual é que é a opção que tu queres ir? Sim, em princípio, talvez engenharia de software. Mas nós temos imensas opções, talvez mais um aninho. É isso que eu queria também saber. Que opções é que normalmente há? Porque a licenciatura, o que tu fazes é apanhas um bocado de tudo e depois no mestrado acabas por especializar-te, não é? Sim. Não há um mestrado de engenharia informática. Né? Há mestrados de componentes lá dentro. Sim, tipo mesmo engenharia de software. Mesmo que o nosso chama-se mestrado em engenharia informática, mas lá dentro Ok. temos ramos onde podemos seguir. Podemos ir para a zona de redes, podemos ir para uma zona de sistemas de informação, que é mais ligada à gestão, podemos ir para a engenharia de software, que é ligado à parte do software, né? O próprio nome diz. E mesmo assim, depois também podemos ir para zonas como ciências de dados, onde já falamos de inteligência artificial e aqueles algoritmos que estávamos a falar há bocado. E até há pessoas que até saem da informática e vão para design, porque design e informática juntos são muito bons, é muito forte para fazer, por exemplo, front-end de websites e aplicações. Ou seja, para desenhar websites, é isso? Exato, por exemplo. Eu traduzo isto para a linguagem de crianças. Há bocado estávamos a falar da empresa que potencialmente se podia criar com essa disciplina de engenharia de software. Exato. Ok. Mas tu, de facto, estás numa junior empresa na tua faculdade, certo? Estou. É Fala-nos um bocadinho disso, de o que é essa empresa, em que é que consiste, não é? Ok, pronto. Basicamente eu estou na Knowledge, que é uma junior empresa da Faculdade de Ciências e Tecnologias da UC. Basicamente o que nós fazemos, assim, bem na nutshell, é fazemos websites. Até nós temos um lema que diz "We do websites and stuff". Ok. Mas basicamente é só estudantes e funcionamos como uma empresa normal, vendemos o nosso produto para empresas já no mercado de trabalho, comunicamos com outras junior empresas de outras cidades. O que é que tu achas que te acrescentou o facto de estares na junior empresa? No fundo a minha questão é, porque é que, não eu, mas porque é que um estudante que vai entrar, porque é que haveria de entrar na junior empresa? O que é que se calhar vai retirar de lá? Muitas soft skills e hard skills, tipo, podemos aprender lá outras linguagens de programação. Eu pessoalmente não estou por esse lado, estou mesmo pelas soft skills de comunicação, estou a conhecer pessoas novas, estou a aprender coisas que talvez não ia aprender dentro do curso. Aliás, de certeza que não ia aprender dentro do curso, porque até entro nas áreas de recursos humanos, qualidade. Tenho um contacto muito grande com pessoas, acima de tudo, até um networking e conheço pessoas de outras universidades também, só por estar na junior empresa, e pessoas de empresas, é como se já estivesse no mercado de trabalho a sério e ainda estou a estudar. Sim, aliás, no fundo, parece-me que é um excelente complemento para o facto de, como não há estágio curricular na licenciatura, o facto de andares numa junior empresa acaba por te dar essa oportunidade de estágio, não é? Sim. A oportunidade no sentido em que estás a praticar ali como se estivesses no mercado de trabalho.
Sim, é exatamente isso. É para isso que estas junior empresas foram feitas. É para simular e para termos uma entrada muito mais facilitada no mercado de trabalho. Tanto que nós criamos tantas parcerias que já conhecemos pessoas em empresas a sério. Eu nunca tinha pensado nessa parte em específico. Ou seja, o networking que vão fazendo já vos abre portas para, olha, tu quando acabares a licenciatura, se quiseres dar-me um toque na minha empresa, és capaz E de ter até lugar. há imensas empresas que até são criadas através de junior empresas. Por exemplo, não consigo dar um exemplo, mas Não, nós temos um exemplo que o Dário de Engenharia Eletrotécnica da Nova, né? Da Nova, aquilo era da escola. Pronto, sim, só para... Pronto, vão ver o episódio do Dário, ele fala um bocadinho disso. Vale a pena, Eu só estou a vender a imagem. Mas sim, nesse sentido, dá muitas oportunidades para o mercado de trabalho. Mas quais é que são os critérios de entrada? Ou seja, qualquer pessoa pode ir, o que é que tu precisas? Como é que tu entras? Porque depois também há isto, não é só... Não há lugares infinitos. Claro, não é quereres entrar logo e entras, mas é uma questão de como somos todos estudantes, não há aqui nenhum elitismo, ou seja, não vai haver o meu colega é um um sénior com 60 anos, já está na empresa há 40 anos, não, está toda a gente lá a aprender, ou seja, na verdade o nosso grande critério, que não é o único obviamente, mas o grande critério é ter vontade de aprender só. Se mostrarem disponibilidade para aprender, então têm todos os recursos que precisam lá Mas dentro. aquilo, como é que funciona o processo de candidatura? O processo de recrutamento, basicamente uma pessoa candidata-se através das redes sociais ou quando vira, ou até umas banquinhas que nós fazemos nos departamentos. Ok. Depois tem uma entrevista de grupo, onde nós testamos se as pessoas trabalham bem em grupo ou não, se têm Ok. boas dinâmicas, temos lá umas dinâmicazinhas onde até onde testamos para ver como é que as pessoas Mas é reagem. o quê? São tipo uns jogos? Sim, por exemplo, até o que é que farias numa situação destas? E tu ok. tens de discutir em grupo, alguém, por exemplo, estar a anotar, ver se uma pessoa está a anotar, se está a falar por cima dos outros ou não, se está a agir como intermediário. Nós estamos sempre estamos ali a observar para ver se gostávamos de trabalhar com ele. Ok. Tu fazes esse processo? Sim, Estás na gestão de recursos humanos de algum modo, não é? é no meu departamento, eu estou no departamento interno das Knowledge Ok. e é esse departamento interno que está, que faz parte do recrutamento. Então eu vou-te pedir aqui quais é que seriam assim 3 conselhos que tu davas a alguém que quer entrar, três características ou traços que essa pessoa deve ter, ou qualidades que essa pessoa deve ter para, se tu o visses ali na sala a trabalhar em grupo, tu dizias, este tem potencial. O que eu mais reparo nas pessoas é se uma pessoa está a atropelar a outra a falar ou não. Ok. Acho que é importante, acontece sempre, toda a gente atropela-se uns aos outros, mas é aquele ponto em que se para e diz fala, estou a ouvir, e mostrar-se estar capaz, isso é bem importante para um trabalho de grupo, sempre, para toda a comunicação, não é só nesta área, na vida inteira. Outro tipo de trick, I guess, seria de vez em quando não dominar tudo, aliás, não estar calado, obviamente, não é? Tipo, ou seja, manter as ideias para si ou não exprimir. Ou seja, exprimir ali as ideias é uma Sim. boa ideia. Não é mostrar que tens algo a adicionar à empresa. Exato, e não ter medo de ser inovador. O que nós mais queremos, somos jovens, o que nós vendemos é a nossa mente inovadora, portanto o que nós mais queremos é ouvir pessoas a tentarem ser inovadoras, ou seja, mesmo que seja uma ideia parva, se for uma coisa nova e que uma pessoa tente defender o seu potencial, aí, de certeza que nós vamos adorar tê-lo connosco. Parece-me bem. Já sabem, malta. Tu estiveste também na Tuna de Coimbra, que isto é uma grande cena. Estive na Fanfarra Académica de Coimbra, é uma tuna, e foi um dos melhores anos da minha vida, foi mesmo. Como é que foi essa experiência? Como é que é a experiência de estar numa tuna? Eu acho que é a primeira pessoa que nós temos aqui que está a falar de uma tuna, por isso é que estou a perguntar especificamente como é que foi a experiência, qual é que é essa experiência de fazer parte de uma tuna. Foi engraçado porque comecei no Covid, foi uma altura, um ano em que não se conhecia ninguém e entrei na tuna assim mesmo no início das aulas no Covid, mas é engraçado o quão rápido uma pessoa fica dentro das coisas, fica incluída no grupo. Até mesmo colegas meus que nunca tinham tocado uma guitarra ou nunca tinham tocado um instrumento qualquer começam a aprender na tuna, tipo, toda a gente lá está para ensinar, porque é bom que as pessoas saibam, e é um ambiente de camaradagem
se assim se puder dizer. É um Uhum. ambiente, são todos amigos entre lá, todos colegas, onde já partilhámos tantas experiências. E aquilo, imagina, vocês, eu estou a tentar pensar como é que é o processo, ou seja, 2 vezes por semana juntam-se numa cave e tocam um bocadinho, como é que funciona isso? É quase literalmente isso. É, de 2 vezes por semana temos um ensaio. Ok. Nós temos às terças e quintas. Temos um ensaiozinho na nossa sala que parece uma cave. Ok. Uma sala assim meio pronto. E pronto, e basicamente temos lá 2 horinhas onde dedicamos a aprender as músicas que são normalmente produzidas só pela Tuna, não são músicas de fora. A Tuna é que escreve as músicas? Sim, sim. Os próprios membros da Tuna são originais. E depois, basicamente, depois dessas 2 horas assim a aprender, a ensaiar juntos, ficamos sempre lá mais umas quantas horas a conviver e sempre é basicamente Essa é um possivelmente encontro a melhor com parte. amigos. Epá, Exato. diz-me uma coisa, é fácil gerir, porque quantos membros é que normalmente são? São Ui, somos muitos. Entre Mas- 20, 30. 20, 30. É fácil aquilo não descambar? Aquilo é fácil ir para a galhofa? Ou estão ali 2 horas bué da não. séries e depois... No ensaio é sempre sério, porque toda a gente está na Tuna, tem um amor à música, tem um amor à Tuna, porque no momento em que vamos à primeira atuação é uma coisa incrível, toda a gente fica a adorar aquilo. Então no ensaio estamos sempre todos sérios, até normalmente nunca vai para a galhofa, aliás, normalmente nunca vi aquilo a descambar. Mas tu precisas de saber tocar um instrumento, ou seja, para entrar já percebi que não, porque depois aprendem lá, mas para estares tu tens que saber tocar algum instrumento, ou podes só ser cantora, ou... Por exemplo, sim, dá jeito obviamente de saber um instrumento, mas as tunas em Coimbra, a minha e quase todas, funcionavam numa questão de hierarquia também. Tu entras, és um caloiro, no momento... é ok. uma meritocracia, ou seja, quando começas a dar mérito, a dar valor, quando tu começas a ser uma peça essencial, sobes na hierarquia, Uhum. depois podes virar, ou seja, nós era um projeto, depois era caloiro, depois virava fanfarrão, que era já mesmo como se fizesse parte dos quadros da E Tuna. quais são os privilégios de estar no topo da hierarquia de uma tuna? Ou seja, qual era, no fundo, a diferença entre um caloiro e um fanfarrão? Acho que era uma questão mesmo de como és reconhecido lá dentro, ou seja, tu quando é quase como um título, quando ganhas esse título, realmente é porque deste valor e dás valor constantemente à tuna. Ok, não é do tipo, só os fanfarrões é que podem tocar guitarra, Não, os não. caloiros só podem tocar bombo. É claro que sim, que depois imagina, se só tiverem 10 coisas para dar, por exemplo, 10 vagas para ir numas férias, é claro que quem é priorizado é quem está mais acima na hierarquia. Ok. Mas toda a gente é bom que toda a gente toque, não há nessa parte. Aquilo abre vagas, as vagas são limitadas para a tuna ou há 30 porque só 30 é que querem? Como é que isso funciona? Eu acho que quanto mais melhor, é sempre quanto mais melhor. Como é que tu entraste? Eu só apareci lá, apareci no ensaio, disse olá, apresentei-me e pronto, e comecei. Ok. Depois dão-me um cancioneiro para aprender as músicas. Eu comecei a tocar... Cancioneiro é o quê? Cancioneiro é tipo... É como se tivesses... É basicamente as lyrics. Ah, Estás a ok. ver? Yeah. Yeah, É como o se- cardápio com as letras das músicas. Exato, e com as notas para tocar na guitarra. E eu, na altura não tinha experiência nenhuma em cavaquinho, até comecei a tocar cavaquinho para adicionar um bocadinho mais à tuna. E aprendeste mesmo? Aprendi. Já... Pá, Se eu acho que soubesse, sei tinhas tocar trazido cavaquinho. Pois, eu tocava aqui num podcast. Eu acho que sim, engraçado. podias. Olha, que era muito giro. Era Eu acho. muito giro. Ia ser o meu primeiro. Era? Acho que fazia-te bem. E acho que o nosso público também ia gostar muito. Se tu cantares bem, o que é que... porque essa é outra questão. Tu tens que saber cantar ou não? Tu só tocas? Não. Não, porque quando estás num coro... Parece quando estás num coro até é bastante fácil. o Pedro de- Duarte anda. Pois, eu há um bocado ouvi, achei engraçado. Não é preciso saber não é preciso saber cantar muito bem, é só adicionar uma nota. Mas sabe o que é que eu penso? Imagina, ok, são 30 e tu pensas assim, ok, eu não preciso de saber cantar muito bem porque estão lá outros. Uhum. Se os 30 pensarem assim, não vai resultar. Pois é, para aí que está aí pronto, nós levamos na cabeça basicamente porque nós temos um artístico, que é um fanfarrão, que costuma estar a ver os ensaios, a ver quem é que está a cantar mal, quem é que está a tocar está bem. Quando muita gente canta mal, claro que levamos na cabeça, é sempre... Então no fundo há lá um... Sim, ele há não é um um rigor professor, e não há é? Ele não é um professor, mas é alguém que vos orienta. Olha, aqui não estás a cantar em Fá, Exato. tens que...
é quase um fiscal, está lá a ver se estamos a fazer as Ai, coisas bem. bem. Epá, isso é assustador. Mas não é muito. Mas também é um professor também, porque normalmente quem está nessa posição é quem tem uma maior noção musical. Ok, então ele dá técnicas de canto e cenas do género? Por exemplo, exato. Por exemplo, uma coisa que aprendi na Tuna e posso divulgar aí Sim, para por casa. favor. Para lançar uma nota melhor, o som não deve vir da garganta, deve vir desta zona aqui. Ok, Então, se tu fizeres mais força, tipo. ok. Em vez de... Exato. Ok. Ou como ok. estás normalmente a cantar ou a falar, se vier daqui vem muito mais suave e consegues manter a nota melhor sem desafinar. É o chamado cantar pelo diafragma. Exato. Não é? Já conhecias. Mais ou menos, mais ou menos. Tenho umas, tenho umas luzes do mundo da música. Eu passei ao lado de uma grande carreira, João. Mas pronto. Estou curioso. Ahm, quais é que tu achas, porque é que tu achas que alguém deve entrar numa tuna? Hoje, especialmente pelo espírito académico, não há melhor maneira de viver a uma universidade, especialmente a minha Universidade de Coimbra, sem estar de alguma forma assim, sem viver um bocadinho de uma tuna ou viver um bocadinho de um núcleo, uma associação, e especialmente uma tuna que é o coração de Coimbra, é o coração da academia. É mesmo, esse é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Mas também requer bastante empenho e tempo, não é? Especialmente tempo. Tempo, porque nós, como ensaiamos 2 vezes por semana, temos 2 horas cada atuações, ensaio. 2 horas cada ensaio, mais atuações, porque temos imensas atuações. Com que frequência é que vocês atuam? Depende das alturas. Há alturas em que temos 2 por mês, depois há alturas em que temos mais. Também temos festivais assim de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, onde vamos um fim de semana inteiro para uma terra e ficamos lá Aí é bem. a Ok, cantar. isso é fixe. Sim, por exemplo, já fomos a Évora, ficámos lá um fim de semana, onde fomos a um concurso de tunas, também já foram a Setúbal. A cena fixe da tuna é que tu lá não tens medo de palco. Porque como são tantas pessoas, é impossível. Epá, não vou ser eu que vou fazer a asneira, não te preocupes. Acho que há aquele início onde uma pessoa nem toca porque está com medo de dar mal. Mas é uma boa maneira de combater esse medo de palco, porque realmente somos tantos e está lá tanta gente a ver-nos, mas estamos com os nossos colegas. João, saídas profissionais do teu curso. Ui, ués. Se calhar eu começo por te perguntar, onde é que tu gostavas de trabalhar? Em que é que tu gostavas de trabalhar especificamente ligado aqui à engenharia informática? Eu até estava curioso, assim, com, por exemplo, front-end. O que é front-end? O que é Ou front-end, seja, João? num website é como se tivéssemos a coisa bonitinha à frente. Por trás é tudo por exemplo, código. num É quadro. tudo, não é? Sim, por exemplo, num quadro, temos o quadro bonitinho que podemos ver e depois atrás se calhar estão imensas camadas de tinta para dar a profundidade a uma zona ou assim. Yeah. É uma analogia engraçada, mas pronto. Mas também o código funciona assim, temos a parte bonita que nós vemos, o site branco com os botõezinhos e depois lá atrás está o esparguete todo lá para aquilo funcionar. Pronto, eu gostava de fazer essa zona A mais parte da bonitinha. frente, é isso? Exato. Ok. Mas quem faz a parte da frente, quem faz essa parte bonitinha do site, não é a mesma pessoa que tem que fazer o código? Necessariamente? Não. Numa equipa normalmente há sempre, por exemplo, um designer que faz, decide, vai ficar aqui o branquinho, o botão vai ser azul. É o decorador. Sim, Yeah. faz aqueles designs engraçados. Há uma pessoa que faz isso ficar funcional. Que nesse caso serias tu. Sim, faria, por exemplo, as propriedades para um botão existir, para se clicar ali, Para onde é que vai? ter de fazer uma coisinha ali, pronto. E depois já há o back-end, uma pessoa que faz, por exemplo, ou seja, eu escrevi o meu nome e a minha password num site. De alguma forma vai ter de ir buscar uma base de dados, autenticar para ver se é o correto ou o errado. Esse é o esparguete que está lá atrás. Normalmente esse esparguete porque é o que não se vê, normalmente está assim meio desorganizado. Sim, faz sentido. Sim, esse é o back-end. Eu gostava mais da parte funcional. Ok, mas que outras oportunidades é que tu vês, por exemplo, pessoas que tu conheces que saíram de licenciatura, Sim. que oportunidades é que tu vês que há? Eu estou a pensar, deve haver muita gente que sai e no fundo vai se dedicar a criar sites, ou seja, ou abre uma empresa em que contratam-te para que tu crias o site. Este é o mais básico, atenção, não me interpretem mal, básico no sentido de é aquele que se calhar uma pessoa pensa que um engenheiro informático faz. É o Mas primeiro que vem à cabeça. É isso. Não, mas já há imensas oportunidades. É um mercado que falta imensa pessoa para trabalhar, o que é incrível, especialmente também que eu estou nele. 100% de empregabilidade, se não estou em erro. É verdade. E temos imensas coisas que podemos fazer, quer qualidade, ou seja, fazer testes para ver se uma coisa está a funcionar ou não,
fazer lá uma coisinha automatizada para ver se está a funcionar ou... Existe uma cena muito fixe. Desculpa, estou aqui a meter Sim. coisas, mas porque estou-me a lembrar. Existe, por exemplo, empresas que fazem testes de segurança. Ou seja, tu tens uma empresa e contratas outra empresa para ir tentar atacar os teus sistemas para ver se eles são seguros. Né? Sim, é os hackers de colarinho branco. Exatamente, Exato. exatamente. Por exemplo, é uma saída de cibersegurança. Não há bocado nos mestrados nem mencionei, mas também pode-se tirar um mestrado em cibersegurança, Ok. em Coimbra, por exemplo. Mas depois também há outras coisas, como por exemplo compilar coisas, ou seja, fazer dados ficar mais pequenos. Tem saídas fazer, em vez de sites, fazer aplicações, como disseste há bocado, guardar dados bons. Fazer dados ficar mais pequenos tem a ver um bocado com o que estávamos a falar há bocado de o facto de o meu iPhone agora ter mais espaço do que há 20 anos um computador tinha, espaço de memória. Sim. Os engenheiros informáticos são responsáveis por isso. Por exemplo, eu até estou a falar mesmo do armazenamento de dados. Imagina, se tiveres 20 A's seguidos, 20 quê? imagina, tens 20 letras A seguidas. Sim. Estás a ver? Era mais fácil guardar uma e dizer que está multiplicada por 20 ok. do que guardar 20 caracteres disso, Certo. por exemplo. É formas de fazer aquilo ficar mais pequenino. Ok. 3 dicas para quem vai seguir este curso. Ok, primeiro, não venham para este curso a achar que não vão ter matemática. Pois. Este curso tem imensa matemática, quase em todo lado, e é uma coisa que, pronto, nos persegue a alguns. Tu sentiste que precisaste de muitas bases de matemática para fazer este curso de Engenharia Informática? Sim, especialmente no próprio curso temos umas 8 cadeiras de matemática. 8 cadeiras. São bastantes. Duro. São imensas. E eu acho que ia fugir, pronto, por isso é que eu estou a dizer isso. Não. Outra seria não se prenderem, ou seja, não ficarem presos no curso, porque o curso só dá bases. O que o mercado realmente procura é pessoas que saibam coisas de fora, saibam programar, por exemplo, noutra língua, saibam fazer coisas à parte do que realmente o curso oferece. E é aí que está a verdadeira informática, na minha opinião. Sim, faz muito sentido. Ou seja, no fundo, no fim da licenciatura, todos, bem ou mal, saem mais ou menos com as mesmas capacidades. O que fizeram de fora, a forma como depois desenvolveram outros skills, autonomamente, é que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. É verdade. E a minha terceira seria provavelmente... tinha na cabeça. Dá-te outra. Que conselho é que tu darias a ti mesmo hoje se fosses para entrar para o curso? Acho que era... também era a dica. Era uma conselho que me dava agora era talvez desistir de vez em quando só de tentar aprender pelas aulas e perceber que em informática aprendemos tudo de fora. Ou seja, o trabalho no informática é muito trabalho de pesquisa. Nós passamos a maior parte do tempo a copiar e colar código e a procurá-lo do que propriamente a desenvolvê-lo. Ok. Ou seja, saber fazer um bom trabalho de pesquisa é muito importante. É uma investigação contínua. Ok. Parece muito bem. João, projetos que tu queiras partilhar com a nossa audiência? Projetos... Tens alguma coisa que queiras... Imagina, sei lá, vendes roupa num site... Opa, não. Queres não. partilhar... como é que se chama a tua empresa, novamente? A Junior Empresa? Mas eu acho que posso partilhar também o núcleo de estudantes de informática. Sim. Bem, pronto, quem vai entrar em Coimbra em informática, espero que entrem, espero que gostem do podcast. Pronto, nós temos um núcleo bastante grande, somos 100 membros, é bastante grande. Eu, de qualquer forma, também vou falar com a Mariana, aprofundar um bocadinho mais o núcleo, mas sim, fala aí às pessoas da oportunidade. Basicamente aquilo é incrível para conhecer as pessoas do próprio departamento e não só, nós fazemos eventos grandes até para fora, fazemos um hackathon chamado Shift Happens e até é junto com a minha junior empresa, juntamos-nos para fazer, onde costumamos ter cento e muitos participantes, acho que já chegaram aos 200 e basicamente é uma competição para ver quem é que faz a melhor aplicação o mais rápido possível, em 2 dias. Olha, interessante. É engraçado. E pronto, eu acho que se vocês quiserem juntar, acho que era engraçado. Acho que sim, fica aqui a recomendação do João. João, muito obrigado por esta entrevista. Espero que tenhas gostado deste cenário, porque tu viste vídeos noutro cenário e afinal calhou-te um cenário novo, portanto estás a estrear. Maltinho, espero que também tenham gostado. E sabias que a primeira câmara do mundo demorou 8 horas para tirar uma foto? Não.
E eu li depois no site que provavelmente é por isto que as pessoas não sorriam para as fotos, porque tu tinhas de estar bué de tempo tipo assim. Isso eu sabia. Não sabia que demorava 8 horas. 8 horas. 8 horas. A primeira câmara do mundo. Foda.